Vamos meditar na palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Qual tema? Lucas 24, a partir do verso 13. Nessa semana, eu estava ali no grupo de apoio. Nós temos um grupo de apoio na segunda-feira. Nós chamamos de grupo terapêutico. E nós estávamos ali conversando sobre algumas coisas referentes aí à nossa caminhada, e conversa gostosa. E o Espírito Santo me lembrou dessa passagem, desse texto. E eu entendi que não era para falar disso ali na reunião. Eu entendi que Deus trouxe uma fala de alguém ali, Deus me trouxe isso no Espírito. Eu guardei ali comigo. E quando cheguei em casa, eu fui ler o texto de novo. E eu entendi que Deus queria trazer essa mensagem para a igreja. Então, essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre a história de dois discípulos de Jesus, de dois seguidores de Jesus. Eu vou ler com vocês aí, você pode acompanhar aí no telão. Depois eu quero fazer algumas reflexões com vocês, amém? Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que eles afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato,
o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, e desejosos de ouvir a Tua voz, Senhor. Nosso coração anseia por alimento, a nossa alma anseia por alimento que vem do alto, Senhor, e nós queremos ouvir a Tua voz, queremos receber a Tua direção nessa noite, Senhor, e nós nos sujeitamos a Ti, em nome de Jesus, que toda obstinação humana cesse agora, que tudo aquilo que impede o Teu mover nesse lugar, Senhor, cesse em nome de Jesus, que todas as outras vozes se calem, Pai, e que permaneça a Tua voz nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa história fala sobre dois seguidores de Jesus. E esses homens, eles estavam num caminho, o título talvez a tua Bíblia esteja a caminho de Emaús. E a Bíblia diz que neste final de semana, logo depois desse final de semana, onde tantas coisas aconteceram em Jerusalém, esses dois seguidores estavam caminhando em direção a Emaús. Se você estivesse participando do nosso grupo de apoio na segunda, talvez eu diria para você que esses dois seguidores estavam no caminho da escassez. Mas eu resolvi colocar aqui como título da mensagem, caminhando na direção errada. Então nós vemos dois seguidores de Jesus que estavam caminhando na direção errada. Eles deixaram Jerusalém e estavam indo em direção a Emaús. O que será que aconteceu com esses dois seguidores de Jesus? Eu fiquei pensando, depois que eu li o texto, eu já li esse texto muitas vezes e não era um texto novo, mas quando eu comecei a pensar nesses dois discípulos de Jesus e o que eles estavam fazendo, a direção que eles tomaram, eu comecei a pensar na minha própria vida sobre quantas vezes nós somos tentados a seguir na direção errada. Quantas vezes nós somos tentados a pegar o caminho errado? Quem já se sentiu assim? Não é? Sair do centro da vontade de Deus, sair do lugar onde Deus está e pegar caminhos que não são os caminhos de Deus, pegar uma direção que não é a direção que nos leva até a presença de Deus. E quando eu olhava para esses dois homens, eu pensava na minha própria vida e, afinal, o que aconteceu com eles? Por que será que eles estavam a caminho de Emaús? O que levou eles a pegar a estrada? O que levou eles a seguir nessa direção? E eu quero fazer uma reflexão aqui, trazer um pouco desse aprendizado para as nossas vidas. O que acontece com a gente? Por que muitas vezes nós pegamos caminhos que Deus não nos deu, não nos dirigiu? E a história fala sobre esses dois homens que caminhavam e diz que Jesus apareceu e começou a conversar com eles. E Jesus perguntou, afinal, o que vocês estão discutindo aí, né? O que vocês estão conversando? E a Bíblia narra que eles falaram assim, poxa, talvez você seja o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu. E eles começam então a contar, né, sobre o que eles conversavam. E eles falaram, olha,
Nesse final de semana, estou aqui parafraseando, tá? Esse final de semana foi uma loucura em Jerusalém. Você está sabendo o que rolou? Jesus, um grande mestre, nosso mestre, ele foi perseguido, preso e crucificado. E eles começaram a narrar todos os fatos que haviam acontecido naquele final de semana. Falaram a respeito dos rumores de que Jesus havia ressuscitado, porque as mulheres foram lá e viram anjos, e os anjos diziam que Jesus não estava mais ali. Então eles estavam a par de todos os acontecimentos. Mas, apesar deles saberem o que aconteceu, eles não entendiam. Eles não compreendiam os fatos. E aqui eu creio que é uma primeira lição para nós. Eles sabiam dos fatos, mas não tinham entendimento sobre o que estava acontecendo. Eu creio que esse é muitas vezes o primeiro sintoma que todos nós passamos na nossa vida, que nos leva muitas vezes a pegar um caminho que nos tira de Jerusalém. É o fato de nós termos conhecimento das coisas, mas não entendermos essas coisas. De nós olharmos para as circunstâncias e conhecermos as circunstâncias, mas nós não conseguimos discernir ou não temos a revelação do que Deus está fazendo com isso que está acontecendo. Aqueles homens entenderam claramente, eles sabiam da história, eles sabiam do que havia acontecido com Jesus, só que eles não tinham a revelação do que Deus estava fazendo através de todo aquele ocorrido. E muitas vezes isso também acontece conosco na nossa vida. Quantas circunstâncias nós passamos na vida, quantos problemas, quantas adversidades, quantos finais de semana terríveis nós passamos na nossa vida. E nós olhamos para as circunstâncias e nós não conseguimos entender o porquê dessas coisas. Nós não conseguimos entender o que Deus quer ou está fazendo através daquilo que nós estamos vivendo. E a partir disso, então, nós acabamos tendo um olhar humano simplesmente. E por causa da falta de entendimento sobre como Deus está se movendo, nós acabamos sendo tentados a sair, a deixar o centro da vontade de Deus por conta das circunstâncias. Quantas vezes nós somos guiados pelas circunstâncias? Quantas vezes nós somos impelidos pelas circunstâncias? As circunstâncias estão à nossa volta e nós não estamos entendendo o que está acontecendo, nós não conseguimos discernir onde está Deus em tudo isso, e assim a gente vai criando expectativas ou falsas expectativas baseadas no entendimento equivocado sobre as circunstâncias, e essas expectativas elas logo se tornam frustrações. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Quando nos falta entendimento sobre a vida, quando nos falta entendimento sobre as circunstâncias da nossa vida, e quando eu falo de entendimento, eu não estou falando de conhecimento, porque nós conhecemos os vales por os quais nós passamos. É ou não é? Mas quando nos falta o entendimento ou a revelação de como Deus está se movendo nesse meio, nós acabamos fazendo uma leitura errada das coisas e nós acabamos construindo expectativas equivocadas. E quando as expectativas que nós carregamos, elas não estão em Deus, elas não estão fundamentadas na revelação do que Deus está fazendo, nós logo nos frustramos. E o texto fala, os próprios seguidores de Jesus falaram que eles tinham a esperança. Qual era a esperança deles? Vocês lembram? O texto que nós lemos?
isso. Isso. Você está na quebrada ali, mas... Eles tinham a esperança. Esses homens, eles estavam no caminho de Emaús. Eles estavam deixando Jerusalém, porque eles tinham a esperança, eu não sei qual é o versículo, mas está aí, Dani, você acha? E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Então, do ponto de vista desses dois seguidores de Jesus, eles tinham uma expectativa. E a expectativa deles era que Jesus seria o grande líder que iria libertar Israel da opressão do Império Romano. Que Jesus seria um grande líder, talvez político, militar, o Messias que iria libertar o povo. Porque eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo. Só que o grande libertador estava pregado numa cruz. Foi morto numa cruz. E junto com essa morte morreu também a esperança, ou morreu junto a expectativa dessas pessoas de que ele fosse um grande libertador. Porque a expectativa deles estava fundamentado num entendimento humano, equivocado sobre o que estava ocorrendo ali. Deus estava fazendo uma obra maravilhosa, mas eles não estavam entendendo. Então eles criaram falsas expectativas. Essas expectativas geraram frustrações. Porque nós criamos muitas expectativas, é ou não é? Em várias coisas da nossa vida. Nós criamos expectativas em várias áreas da nossa vida. Só que as nossas expectativas muitas vezes não têm fundamentação em Deus. Elas têm fundamentação no que nós queremos, no que nós pensamos, no que nós achamos. Então nós construímos toda uma construção de expectativas e castelos de areia, como dizem por aí. E logo que as coisas mudam, que as circunstâncias elas vêm nos esbofeteiam. Olha, saiu mal, quase engasguei. Nós ficamos assustados e aí nós começamos a perceber que não era nada disso, e agora o que será? O nosso Messias morreu, o nosso grande líder foi envergonhado e Pedro negou Jesus, e os discípulos correram cada um para um lado e ficou aquela loucura. Foi um fim de semana sangrento em Jerusalém e todo mundo estava atordoado, e esses dois seguidores de Jesus, eles estavam sem esperança porque eles não estavam entendendo nada, estavam frustrados e tinham pego o caminho para Emaús. E quando Jesus encontra com eles e faz a pergunta sobre o que eles estavam conversando, diz o texto que eles pararam e tristes, eles responderam para Jesus. O texto diz que a emoção que habitava o coração desses seguidores, desses discípulos, era a tristeza. Porque quando nós temos expectativas, e as nossas expectativas... Quem já se frustrou aí? Pode levantar a mão aí. Não é, Paulo? O que você sente quando você se frustra? Tristeza. Aqueles homens se frustraram, as suas expectativas elas derreteram na frente dos seus olhos e eles estavam tristes. A emoção gerada pela falsa expectativa, a emoção gerada pela frustração é a tristeza. E a tristeza tomou conta do coração daqueles homens. E a tristeza matou a esperança que eles tinham e colocou eles no caminho errado. Quantas vezes, queridos, nós nos encontramos nesse lugar onde nosso coração está cheio de tristeza e nós olhamos para as circunstâncias e nós não enxergamos Deus, e nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que Deus se esqueceu de nós, e aquela tristeza profunda habitando a nossa alma, aquela amargura, e nós então somos tentados a achar que não há mais esperança. Então nós começamos a pegar caminhos que aparecem e que aparentemente vão nos levar a algum lugar. O texto diz que esses dois homens
esses 2 discípulos de Jesus estavam tristes, frustrados, indo na direção errada. Quantas vezes nós já nos vimos nesse lugar? Quantas vezes a emoção nos carrega para lugares distantes de Deus? E eles estavam se afastando de tudo aquilo que Deus estava fazendo, porque eles não estavam entendendo, e a tristeza que habitava o coração deles estava dando direção para a vida deles. Sair de Jerusalém significa se afastar da vontade de Deus. Eles perderiam o privilégio de viver o Pentecostes e o nascimento da igreja. Queridos, Jerusalém representa a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Emaús representa qualquer outro lugar. Eu vi uma frase de C.S. Lewis esses dias que se encaixou perfeitamente nisso que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: caminhar afastando-se da vontade de Deus é caminhar para lugar nenhum. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: caminhar afastando-se da vontade de Deus é caminhar para lugar nenhum. Grande verdade isso, né? Quando eu caminho e esse caminho me afasta da vontade de Deus, eu estou caminhando para lugar nenhum. Jerusalém significa a vontade de Deus. Emaús significa lugar nenhum. Não havia nada em Emaús. Deus não estava em Emaús. Não havia nenhum projeto de Deus em Emaús. Mas esses seguidores estavam indo para Emaús. Deus estava fazendo algo maravilhoso em Jerusalém. Deus estava realizando a sua obra de redenção em Jerusalém. Jerusalém naquele momento era o centro da vontade de Deus. Deus estava se movendo poderosamente em Jerusalém, mas nós vemos 2 seguidores saindo e indo embora, porque estavam frustrados, estavam tristes, porque eles não conseguiam entender o que Deus estava fazendo ali. E é o que acontece com a gente muitas vezes. Nós saímos, nós nos afastamos daquilo que Deus está fazendo, muitas vezes porque estamos tristes, frustrados, porque as expectativas que nós tínhamos não estão se cumprindo. Então nós começamos a ficar amargurados, tristes, e aí vamos pegando caminhos que nos levam para longe daquilo que Deus de fato quer fazer na nossa vida. Deus estava se movendo em Jerusalém, não em Emaús. Amém? Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Não tem nada para você. Tem nada para você, não. Não tem nada para nós em Emaús. Amém, queridos? Amém. Emaús não é lugar para nós. Precisamos perceber o que Deus está fazendo e nos unir a Ele. Sabe qual é o grande desafio da vida cristã, queridos? É nós entendermos o que Deus está fazendo, é nós percebermos aonde Deus está se movendo na nossa vida, e nós então nos unirmos a Ele. Amém? Fala para o teu irmão: quem manda é Deus. Cabra safado. Cabrinha safada. Quem manda é Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus, não você. Amém? Eu aprendi um termo interessante com um irmão aqui da igreja. Vou falar logo, eu amei. É o umbigão. Amém? A gente tem um umbigão, né? Aquele termo, a gente só olha para o nosso umbigo, né? Um dia ele falou assim, não, que a gente tem um umbigão. Falei, nossa, verdade, meu. Né?
Porque a gente só olha para o nosso umbigo e a gente acha que o mundo gira em torno da gente. É ou não é? E aí a gente acha que a gente é Deus. E a gente começa a dar ordem para Deus. Em vez de nós olharmos e vermos onde Deus está e o que Ele está fazendo, então nós temos o privilégio de nos unirmos a Ele, a gente quer ir para Emaús e dizer: Deus, vem para Emaús. A gente quer fazer as coisas e dizer: Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Não, querido. Olha o que Deus está fazendo e vai se unir a Ele. Amém? Vocês estão rindo, né? Fala, Deus. Né? Porque a gente é assim. A gente é cheio de manha. Né? E aí, às vezes, a gente vai se afastando daquilo que Deus está fazendo, porque nós estamos frustrados, as nossas expectativas são frustradas, e a gente começa: ai, Deus não me ama, Deus não... E aí vai para Emaús. E aí a gente perde o privilégio de se unir àquilo que Deus está fazendo. Queridos, imagina, aqueles 2 discípulos, eles estavam indo para Emaús e Deus estava fazendo algo maravilhoso em Jerusalém. Eles iriam perder o privilégio de participar do Pentecostes. Porque Jesus disse para os seus discípulos o quê? Permaneçam aonde? Permaneçam em Jerusalém. Fala para o teu irmão: permaneça, meu irmão, em Jerusalém. Permaneça, minha irmã, em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que eu vou cumprir a promessa. Ele disse: eu vou para o Pai e virá outro como eu, o Espírito Santo. E ali, esses 2 estavam indo para Emaús. Que roubada! Sabe aquele filme Férias Frustradas? Ir para Emaús é férias frustradas. Só tem frustrado em Emaús. Não tem ninguém feliz em Emaús. Não tem ninguém vivendo o mover de Deus em Emaús. Eles iriam perder um evento maravilhoso, o Pentecostes, o nascimento da igreja, aquele mover lindo que nós lemos no livro de Atos. Esses 2 caras estavam indo para qualquer lugar, indo para um lugar onde Deus não estava. Então, queridos, nós precisamos entender o que Deus está fazendo e precisamos nos unir a Ele. Uma coisa interessante que eu achei aqui nessa história é que Jesus se aproximou deles e começou a conversar com eles. Amém? E o texto diz que alguma coisa, o texto não diz o que, mas alguma coisa impediu que eles reconhecessem a Jesus. Não é interessante isso? Jesus ressurreto, a promessa cumprida, o milagre estava ao lado deles e eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam perceber quem estava ao lado deles. Eles estavam cegos para uma realidade espiritual. Queridos, nós precisamos entender que essa tristeza, essa falta de fé que nos leva para Emaús, ela nos impede de nós reconhecermos a presença de Jesus ao nosso lado. Nós não conseguimos perceber. O milagre estava ali, o Cristo ressurreto estava ali, conversando com eles não conseguiam ver. Eu creio que aqui há uma lição para nós. A tristeza, esse lugar que muitas vezes nós nos colocamos, ela impede que a gente reconheça Cristo ao nosso lado. A nossa falta de fé, a nossa falta de esperança nos impede de ver. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos sós. Por isso que muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós, quando na verdade Ele está do nosso lado, quando na verdade Ele está falando com a gente, quando na verdade Ele está mostrando um milagre e você não consegue ver. Eu fiquei pensando, será possível? Será possível que Deus possa estar fazendo um milagre na minha frente? Será possível que Deus possa estar cumprindo promessas maravilhosas na minha vida e eu não estou conseguindo enxergar?
porque a tristeza me cegou, porque a frustração me cegou, eu não consigo perceber quem está do meu lado. Jesus estava ali e eles não conseguiam reconhecer a sua presença. E diz o texto que Jesus começou a falar a respeito dele mesmo. E ele foi lá nos escritos de Moisés, depois ele foi lá nos profetas, e ele trazia, falando, olha, sou eu. Lembra das promessas? Lembra do que está escrito? Lembra do que foi profetizado a respeito do Messias? E teve um momento que Jesus, depois que os discípulos contam tudo o que aconteceu em Jerusalém, termina o relato deles, você lembra o que Jesus fala para eles? Vamos voltar aqui. Fala aí sobre, você lembra? Não? Olha o que Jesus falou. Eu não sei qual é o versículo, Dani, mas está aí. Então Jesus lhes disse: 25. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? 25. Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Exclamação. Jesus dá uma bronca neles. Jesus era um cara cheio de empatia. Amém? Vocês creem nisso? Que ele era um cara amoroso, que ele era um cara que conseguia enxergar dor. Amém? Aqueles dois discípulos estavam muito loucos, né? Aqueles dois seguidores tinham perdido o rumo. Eles estavam afundados na tristeza, eles estavam afundados na frustração, eles estavam com as suas expectativas despedaçadas e eles estavam no caminho errado. E Jesus estava lá com eles, assim como Ele está quando nós estamos nesse mesmo caminho. Só que Jesus não chegou para eles e falou assim: meus amorinhos, vocês são tão bonitinhos. Que nem a Desiree fala para nós, tão queridinhos, Não, Ele chegou e falou: como vocês demoram, como vocês são cabeça dura, como vocês são lerdos. Vocês são muito obstinados, vocês são muito cabeções. Vocês demoram a entender as coisas, vocês não creem no que dizem os profetas. São umbigões. São umbigões. Vocês são os umbigões. Não sei nem se diz essa palavra, mas Deus do céu. Vocês estão nesse caminho, por quê? Vocês não entendem, não está claro. Percebam, vejam, entendam. Eu estou fazendo algo maravilhoso e vocês estão perdendo a oportunidade de viver o que eu estou fazendo. Por quê? Porque vocês são pessoas obstinadas. Vocês só estão olhando para o umbigo de vocês. Vocês estão tristes e frustrados porque vocês queriam que a história fosse do jeito de vocês. A Bíblia diz que aqueles que se isolam buscam seus próprios interesses. Sabe, tipo, eu quero, do meu jeito, a minha razão. E aí, quando você começa a ficar frustrado, cheio de expectativas que eram somente suas, você acaba pegando caminhos e Jesus fala: pô, você não entendeu? Você não entendeu nada? Vocês viveram tudo aquilo. Deus estava se movendo, cumprindo o seu plano redentor sobre a humanidade. E vocês estão fazendo o que aqui indo para Emaús? Faz sentido para vocês que... Sérgio, engraçado que antes de aparecer para os 11, ele apareceu para esses dois, não foi isso? É mistério disso aí. Boa, apareceu para Maria Madalena, né? Depois para Simão e para esses dois perdidos no caminho de Emaús. Mas o fato é que eles estavam ali com Jesus e eles não reconheceram Jesus.
possível nós vivemos numa situação assim. Ele está conosco. Eu lembro do texto de Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tu me guardas e me diriges. Davi reconhecendo a presença de Deus no vale da sombra da morte. Nós precisamos da presença maravilhosa de Jesus, perceber a presença maravilhosa dele, mas por algum motivo eles não estavam conseguindo ver isso, e o texto diz que Jesus continua caminhando com eles e falando sobre a lei e os profetas, e o texto diz que eles chegaram em Emaús e ele fez com que ia seguir a viagem, e os discípulos falaram: não, já é tarde, fica conosco aqui, entra, né? Vamos pousar aqui e amanhã o Senhor continua a viagem. E a Bíblia diz que então Jesus ficou com eles e ele sentou à mesa e partiu o pão. E na hora que ele partiu o pão, a Bíblia diz que então os olhos deles se abriram. E aí então eles viram que eles estavam com Jesus. E no mesmo momento, Jesus desaparece. Queridos, eu creio que aqui há uma lição para nós, que são antídotos para nos livrar do engano da nossa alma, nos livrar da cegueira espiritual, da apostasia. Dois antídotos maravilhosos que estão aqui descritos nessa passagem. A primeira é a exposição da palavra. Quando Jesus encontra aqueles dois seguidores que estavam tristes, frustrados, cegos espiritualmente, não estavam entendendo as coisas, a primeira coisa que Jesus fez foi começar o que? A expor as Escrituras. É ou não é? Começou pela lei de Moisés, depois foi para os profetas, e ele citava partes das Escrituras que faziam referência a ele. Eu creio, queridos, que a primeira coisa que pode nos salvar do engano da nossa alma, a primeira coisa que pode nos tirar do caminho de Emaús, é quando nós somos expostos à palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é maravilhosa porque não há nada mais precioso num caminho do que a luz. Amém? A luz que ilumina o nosso caminhar, a luz que nos dá direção, a luz que nos mostra por onde nós devemos andar. Eles estavam no caminho errado, eles precisavam ouvir sobre as Escrituras, eles precisavam ser lembrados a respeito das promessas de Deus. E a segunda coisa maravilhosa foi que eles pediram que Jesus permanecesse, mesmo sem saber quem era Jesus. Eles falaram: fica conosco. Então Jesus sentou à mesa e partiu o pão. Esse é o símbolo da comunhão. E quando então ele partiu o pão, os seus olhos se abriram. Creio que o segundo antídoto para a nossa vida é a comunhão. É nós sentarmos à mesa com Cristo, é nós estarmos na presença dele, é nós desejarmos, é nós permanecermos na presença de Jesus. Porque assim, expostos à palavra, desejosos de estar em comunhão legítima com Cristo, eu tenho absoluta certeza que todo engano da nossa alma vai ser dissipado, que toda cegueira espiritual vai cair, que toda apostasia vai deixar de existir, porque nós estaremos de fato guardados pela presença de Deus. Amém, queridos? Amém. E eles estavam ali, o texto é tão lindo, porque no final ele diz assim, eles dizem assim, eles reconhecem Jesus, de repente, no meio daquele turbilhão de tristeza e de frustração, eles já estavam em Emaús. Eles já tinham chegado no fundo do poço. Porque se tem um caminho que vai para um destino, e esse destino é errado, quando você chega no destino é porque você chegou aonde? No fundo do poço. Eles estavam no fundo do poço. E a Bíblia diz que de repente, lá nesse lugar,
de tristeza, de frustração, os seus olhos se abriram. E eles viram Jesus, eles reconheceram Jesus. E o texto diz que imediatamente, o que eles fizeram? Fala isso. O que eles fizeram? Diz que eles imediatamente se levantaram e voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram se encontrar com os 12 discípulos de Jesus e com todos os seguidores de Cristo. Era 11, um tinha se matado. Oh, Jesus, puseram outro no lugar dele. Matias, mas foi depois que eles Fizeram lá um sorteio. Amém? E aí, eles voltaram para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Quando eles viram Jesus, tudo mudou. Quando eles reconheceram a Cristo lá em Emaús, quando nós reconhecemos Deus no fundo do nosso poço, quando nós reconhecemos Deus no meio da nossa cegueira, no meio da nossa dor, no meio da nossa frustração, nós temos esperança, as nossas forças são renovadas, a cegueira espiritual cessa e nós podemos retornar para o centro da vontade de Deus, voltar para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém e se encontraram com os seus irmãos, e ali eles permaneceram em comunhão com o corpo. E em seguida, logo alguns dias depois, eu creio que não faz sentido que eles não estivessem ali. Eles faziam parte daqueles 120 que estavam ali reunidos, e o Espírito Santo veio no Pentecostes e derramou o poder de Deus naquele lugar, e eles viram aquele mover maravilhoso, a igreja nascendo. Eu creio que esses dois, eu não sei o nome do outro que não fala, o Cleopas e o Zé, estavam lá no meio daquele negócio. E eles deveriam ser talvez dois seguidores de Jesus que se levantaram com poder e autoridade e saíram pregando o Evangelho, saíram vivendo aquela coisa extraordinária que Deus estava fazendo naquele lugar, porque eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para o centro da vontade de Deus, eles estavam onde Deus estava. Deus estava em Jerusalém, Deus estava se movendo em Jerusalém, Deus tinha um compromisso naquele lugar, era hora de estar em Jerusalém. E porque eles estavam ali, eles viveram um mover maravilhoso, porque Jerusalém é o nosso lugar. Amém, queridos? Amém. Então, termo Jerusalém. Jerusalém é o teu lugar. Amém. Em nome de Jesus. A minha oração, queridos, nessa noite, para seja lá onde você esteja na sua vida, para qual Emaús você se enfiou, eu quero crer no meu coração que essa noite, pelo poder de Deus, os seus olhos se abram e você perceba que Emaús não é um lugar para você, que há um lugar em Deus. Há um lugar na presença de Deus, como disse o salmista. Uma coisa pedi, a buscarei, que eu possa estar na presença do meu Deus todos os dias da minha vida. Como o salmista disse, na presença do meu Deus há delícias eternamente. Não há outro lugar para nós estarmos, senão na presença de Deus. Essa é a nossa Jerusalém. Amém? Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida, mas nós precisamos permanecer nele. Nós nunca deveríamos ter sede de Jerusalém, seja quais forem as circunstâncias, seja quais forem as lutas, seja quais forem as frustrações, seja quais forem as dores pelas quais você passa. Não desista, não perca a esperança, permaneça, porque Deus é poderoso para fazer muito mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, em verdade. Pai amado,
eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque nessa noite o Senhor nos levou ou nos chamou para uma realidade na qual muitos de nós estão vivendo, Senhor. Quantas vezes nós, por frustrações, por falta de entendimento sobre aquilo que o Senhor está fazendo, levados pela tristeza, por estarmos frustrados com expectativas que habitavam o nosso coração, nós acabamos amargando, nós acabamos nos entristecendo e saindo da tua presença, deixando Jerusalém e pegando caminhos que não tem nada a ver com o teu caráter, não tem nada a ver com a tua vontade, porque não entendemos, ou porque estamos ensimesmados, porque queríamos de um jeito e o Senhor está fazendo de outro, porque muitas vezes o nosso entendimento é muito superficial e os teus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos, e então muitas vezes nós queremos controlar as situações da nossa vida, e quando as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos amargurados e nos entristecemos, e então saímos do prumo, do caminho. Senhor, mas nessa noite eu oro para que, assim como o Senhor teve compaixão, assim como o Senhor foi misericordioso com esses 2 discípulos, encontrando com eles no caminho de Emaús e ministrando a vida deles nesse caminho e abrindo os olhos espirituais deles, Senhor, eu oro para que nessa noite o Teu Espírito abra os nossos olhos. Eu oro, Deus, para que a Tua presença nos alcance, para que a Tua presença venha sobre cada um de nós e nos caminhos que nós tomamos na nossa vida, que nos afastam de Ti, que nos levam para um lugar qualquer, Senhor, que nos levam para um lugar de tristeza, de frustração. Nos arranca de lá, Senhor, em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos nos levantar e nós queremos caminhar e voltar para Jerusalém, Senhor, porque lá é o nosso lugar. É o lugar onde o Senhor está se movendo, é o lugar onde o Senhor está realizando coisas extraordinárias, é o lugar onde o Senhor está cumprindo os Teus planos, Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Não há lugar melhor para estar senão no centro da Tua vontade, Senhor. Não há lugar melhor para estar senão na Tua presença. Essa é a nossa Jerusalém. Ah, Senhor, eu oro por cada família dessa comunidade, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada membro dessa comunidade. Senhor, nos leva de volta a Jerusalém, Senhor. Nos arranca desse caminho maldito, Senhor. O caminho do lugar nenhum, o caminho do lugar qualquer. Nós precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu resgate, Senhor. Resgata-nos, Senhor, de Emaús e nos leva até esta Jerusalém bendita, porque é ali que nós queremos estar, é ali que nós queremos morar, Senhor, no centro da Tua vontade.